Fala, asneiros, tudo bom com vocês? Vamos falar da Azul e Branco, da Portela, escola que ficou em 7º lugar com 268,8 décimos. Então, para falar de Portela, a gente tem que lembrar do desfile da Portela. E foi inevitável, gente. Eu comecei a ver aquele desfile e quando veio a comissão de frente, eu estava numa expectativa muito grande, né? Porque o Carlinhos, ele prometeu se superar e ele falou que ia trazer uma inovação e eu estava ansiosíssimo, né? E aí, sobe, desce o corpo, e quando sobe o corpo, arranca a cabeça do indivíduo. Gente, aquilo me assustou de uma forma, sei lá, achei aquilo bruto, agressivo pra caramba. E engraçado, porque depois ficavam com a cabeça do cara andando pra lá e pra cá. Sei lá, gente, foi uma inovação, mas uma inovação que eu particularmente achei muito agressivo. Sabe, acaba que já traz uma energia muito negativa início de desfile. Eu achei que assim, a inovação que a gente queria era pro bom, né? Pro bom sentimento, não para esse. Ficou muito agressivo, muito forte, apesar de estar condigente com o enredo. E aí a gente pensa que passou, né? Que vai vir uma coisa interessante no casal de mestre sala, e aí vem aquela Lucinha. Primeiro tem que falar qual foi a minha reação quando eles chegaram na minha frente. Gente, de quem que foi aquela ideia, gente? De quem que foi aquela ideia? Não foi legal, não foi? E aí, dança, roda, rodopia e aquela barriga estranha pra caramba, mas aí roda, e durante a coreografia ela botava a mão assim na barriga, e aí dança e dança, você pensa que acabou, daqui a pouco vem o Lamar, enfia a mão na saia da mulher e tira o bebê. Gente do céu! Aí eu falei, agora já era. E aí, não o suficiente, ele levanta o bebê e abraça o bebê e Lucinha e não sei o que. E aquilo, ficou nítido que ela estava desconfortável, porque ela não rodava da mesma forma, sabe? Gente, bizarro, uma cabeça bizarra. E aí, a gente entra pro abre alas. Para dar uma aliviada nos portelenses, a águia realmente era muito bonita. Mas se você for olhar fundo mesmo, e o resto, né? Eu fico aqui me perguntando, será que vale a pena você gastar um dinheiro com uma tecnologia inovadora, ao invés de você fazer um conjunto alegórico regular e impressionante? A Portela, ela não tem conseguido trazer aqueles abre-alas, sabe? Grandes, altos, impactantes. Não sei, gente. Sabe, eu acho que o portelense, a Portela, a gigante Portela, ela merece esse conjunto estético de alto nível. Ela merece. Fora que, na minha opinião, teve muitas falhas de acabamento, principalmente no segundo carro. No último carro, era muito estranho ver de perto aqueles dois índios deitados. Enfim, sabe, faltou na Portela aquele... Falta isso na Portela. A Portela precisa vir mais impactante. A escola precisa tomar para si a concepção de que ela é grande. A Portela é gigante, é a maior campeã do Carnaval Carioca. Ela tem que vir com essa concepção de que ela precisa se mostrar assim, entendeu?
E aí a gente vem falando das coisas que as pessoas consideraram injustas, né? Porque o mestre Célio Borba Bandeira, eu sabia que perderia ponto, e a comissão de frente, eu também imaginava que perderia diante do impacto negativo que a gente tem, né? E o LED também, por várias vezes, parou de funcionar. Aquilo é considerado uma falha na comissão de frente, apesar de não fazer diferença nenhuma. E aí vem um quesito que as pessoas consideraram injusto, um quesito julgado injustamente, que foi a fantasia. Gente, vamos lá. No pré-carnaval, era um conjunto que eu considerava o melhor conjunto de fantasias do carnaval, junto com a Viradouro. Só que na prática, realmente, gente, algumas coisas não estavam legais. E o jurado, ele julga num complemento, né? Ele julga o conjunto inteiro. Ele não julga só uma fantasia. A cabeça da escola era muito interessante, mas aí depois a gente começa a ver umas coisas que realmente são passíveis de perda. Por exemplo, mesmo desenho de fantasia, só muda a cor, né? Em alguns casos, a ideia de se usar o macacãozinho e o complemento de fantasia em cima de um macacãozinho se tornou repetitivo. Outra questão que pode também ter sido levada em conta, um excesso de fantasia sem expressão, parecendo um portfólio de índios, né? De tribos. Então, eu acho que isso também foi levado em conta. E o que mais me chamou a atenção foi no final do desfile, quando a gente viu o uso desses elementos, que eu vou botar aí um print, o uso desses elementos em algumas composições de carro. E também vi que a fantasia era basicamente uma ombreira, um costeiro, e de restante era esse macacãozinho desse mesmo material. Então, assim, no conjunto acaba que você perde pontuação, né? E se você observar, foi 1/10 de cada cabine. Provavelmente foi isso, né? Então, assim, não foi injusto o julgamento de fantasia da Portela, apesar de eu ter gostado muito dos protótipos. E aí você põe na ponta do lápis 3 quesitos deficitários, 3 quesitos que poderiam perder aí em média 3, 4 décimos cada um. O que resultou? Resultou a queda da Portela na tabela. E aí eu te respondo agora, foi justo a colocação da Portela? Foi. Eu acho que dentro dessas questões foi justo. Claro que depois a gente vai falar da Dona Beija, depois a gente vai falar de outras escolas, mas se a colocação geral tivesse sido justa e honesta, a Portela estaria no G6. Mas, diante da pontuação, do que ela perdeu, foi justo. Então, assim, acho que ela poderia sim estar um pouco mais acima, porque teve agremiações que não mereciam estar na frente dela, mas no julgamento ela não foi julgada de forma errada. A Portela não foi julgada de forma errada. Eu acho que outra escola foi julgada de forma errada, fazendo com que a Portela ficasse mais abaixo na tabela. Então, respondendo, não foi justo a colocação da Portela, levando em conta as que ficaram na frente, mas foi justo pelo julgamento que a Portela levou. Então, assim, não foi um julgamento injusto. Esse foi justo, da ordem. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.